E a Marvel soltou um teaser do próximo episódio de Demolidor Renascido. E olha, é muito maior isso que vai acontecer aqui do que você imagina. E eu vou te explicar tudo agora nesse vídeo. Então fica até o final para receber informações privilegiadas sobre o que pode estar acontecendo nesse episódio 2. Isso porque eu já assisti o episódio 2 no escritório da Disney em São Paulo e sei que essa cena é muito mais impactante do que ela parece e vai mudar todo o jogo da série. Tudo que você está pensando até aqui agora vai mudar. This is important. Because Matt Murdock is a hero. Fala galera, JM Carneiro na área. Aqui a gente fala tudo sobre a Marvel, desvendando os mistérios, contando todos os segredos, trazendo spoilers e análises completas de tudo que sai do UCM. É ano de Demolidor Renascido, de X-Men 97, de Homem-Aranha Um Novo Dia, de Vingadores Doomsday e muito mais. Então, para não perder nada de universo cinematográfico da Marvel, fique inscrito aqui agora. Vamos lá, como já é de costume, né? A Marvel sempre gosta de postar uma ceninha do próximo episódio das suas séries na internet para que a gente tenha uma noção do que pode acontecer nesse próximo episódio. E nessa terça aqui agora vai ao ar 2 episódios, tá? O episódio 2 que eu já assisti e o 3. O 3 eu não assisti. Então, tudo isso é muito importante para a gente entender que essa cena que eles postaram envolvendo o Rei do Crime, ela é uma cena do episódio 2, tá? Isso eu digo para vocês com tranquilidade porque eu já assisti. E assim, vendo o recorte que eles trouxeram dessa cena, obviamente aqui eu não vou dar spoilers, porque eu não tenho nem autorização para fazer isso, né? E eu não quero me prejudicar junto à Disney, isso é muito importante, mas eu quero abrir um pouco a mente de vocês e mostrar o quanto isso pode estar por trás da genialidade do Rei do Crime e tudo que ele ainda quer conquistar ainda dentro dessa temporada, isso porque eu tenho alguns palpites interessantes que a gente vai trazer aqui também ao longo desse vídeo e que vão conversar com justamente essa cena. Bom, nessa cena a gente vê o Rei do Crime fazendo um daqueles comunicados, né, para a cidade inteira de Nova York, como ele já tinha feito na primeira temporada, e ele tá falando sobre o Matt Murdock. E aí a gente tem que retornar ao final da temporada 1 de Demolidor Renascido no Disney Plus, porque teve aquela cena, né, onde o mercenário tá buscando vingança contra a Vanessa, ele vai até a festa que o Rei do Crime tá dando, e ele mira na Vanessa, só que depois ele muda de ideia, mira no Rei do Crime e vai atirar no Rei do Crime. O Matt percebe, entra na frente e salva a vida do prefeito de Nova York. Eu me lembro de trazer aqui no canal o ano passado, né, há quase um ano atrás, de que isso não ia sair barato, né? O fato do Matt salvar a vida do Rei do Crime, ou seja, um cara, um advogado que é conhecido, é famoso na cidade, principalmente em Hell's Kitchen, ele salvar a vida do prefeito da cidade. Isso é muito importante. Só que ele salvou a vida do prefeito, a temporada foi para a reta final e a gente não teve a percepção que isso teria, né? O impacto que isso teria. E a gente começa o episódio 1 também, né? Sem esse impacto. Mas e aí? Pô, o cara salvou a vida do prefeito, tá sumido, né? Porque ninguém viu ele mais na cidade e ninguém sentiu essa falta, né? Ao mesmo tempo em que o Demolidor é perseguido, é procurado também, justamente por ser um vigilante mascarado, então as pessoas não ligaram os pontos, né? E obviamente, não é tão fácil assim de ligar esses pontos, né? De que Matt Murdock é o Demolidor. E aqui nesse episódio, eles vão justamente trazer o impacto disso. O Rei do Crime, ele se lembra, não vai ser bem ele que vai lembrar disso, ok? Mas ele se lembra do Matt, que o Matt salvou a vida dele. E ele decide então virar o jogo, e vocês viram aí. Ele fala, Matt Murdock é um herói. Because Matt Murdock is a hero. Agora, o que muita gente está pensando, talvez, sobre essa frase, não seja exatamente o que você está achando que vai acontecer, tá? O que eu posso adiantar para vocês, pessoas vão falar pro Rei do Crime, ó, por que você não usa o fato do Matt ter salvado a sua vida para virar o jogo? E aí ele pega e faz justamente o contrário do que falaram para ele. É o máximo que eu vou falar aqui para vocês. E nessa terça-feira, a partir das 10 da noite, a gente entende o impacto disso e como isso de fato muda a segunda temporada, tá? Daqui em diante, a segunda temporada vai ter outro impacto, ok?
E isso não tem relação com o fato de guardas da Força Tarefa Antivigilante terem tirado a máscara do Matt enquanto ele tentava salvar o Cherry, tá? Isso não tem a ver, porque aqueles guardas, eles não sabiam que Matt era o Demolidor e eles morreram ali graças ao mercenário, tá? Inclusive, vamos ter aí ligações do mercenário salvando o Demolidor nesse segundo episódio, tá? Aquilo que aconteceu, ele deixar a faca ali, vai ter impacto, isso vai mexer também com a Karen, porque, vamos lembrar, o mercenário matou o Fog Nelson. Então tudo isso é muito impactante, é muito importante, é muito grave para o Matt e para Karen Page. Então tudo isso também vai ter desdobramento no episódio 2. E aí eu tô, assim como vocês, curioso para entender o que vai acontecer no episódio 3, que aí sim eu vou assistir junto com todo mundo a partir da próxima terça-feira, 10 horas da noite. Mas o que eu ainda quero trazer para vocês aqui nesse vídeo, não acabou, tá vendo a barrinha aí do YouTube? Tá longe de acabar esse vídeo ainda, né? Porque o Rei do Crime, gente, percebe, ele tá tendo que aturar aquele tal de Sr. Charles. E ele já deixou claro que não tá gostando, mas que ele precisa desse cara. Agora, o que esse cara é? Bom, já foi revelado pra gente, tá? É o oficial de que o Sr. Charles trabalha pra Condessa Valentina Alegre de La Fontaine, que, inclusive, deu um telefonema pro secretário de Estado na reunião que estava o vice-governador com o Rei do Crime e o procurador do Estado. Ou seja, a Valentina, que a gente estava fazendo essa ligação, ela de fato é a chefe do Charles. E se a gente vasculhar os trailers de Demolidor Renascido, a gente consegue ver uma cena com a Jessica Jones e que no fundo tem uma caixa com o logo da empresa da Condessa Valentina. A empresa lá que ela estava tentando esconder tudo as coisas durante os acontecimentos de Thunderbolts para tentar limpar a sua ficha. E outra coisa que a gente já sabe é que essa segunda temporada de Demolidor Renascido acontece após os acontecimentos de Thunderbolts. Ou seja, foi durante a prefeitura comandada por Wilson Fisk que o Sentinela tomou conta da cidade, sombras, né? Pessoas foram levadas para sombras e que também os Novos Vingadores foram anunciados. Então repara, né, que a Condessa, meio que obrigada, mas está financiando os Novos Vingadores, que são, entre algumas aspas, heróis mascarados, enquanto o prefeito da cidade é uma pessoa que é contra os vigilantes mascarados. Só que, se eles trabalharem para o governo, meio que pode. Ou é a série mostrando pra gente também que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ou seja, a gente acha que o Rei do Crime é tão poderoso assim, ele acha que ele é tão poderoso assim, mas que tem gente acima dele. Por isso que ele tem que aguentar o Sr. Charles, que trabalha pra Condessa, né? E não me surpreenderia se a Condessa desse ao ar da graça aqui na série, tá? Também não é uma informação, ok? Isso não acontece no episódio 2 e, portanto, eu não sei se isso vai acontecer. Uma coisa que eu acho que não vai acontecer é o Rei do Crime, Wilson Fisk, terminar a temporada, né, ainda à frente da prefeitura da cidade. Isso porque a gente viu no trailer de Homem-Aranha Um Novo Dia a Sheila, a sua assistente, entregando a chave da cidade para o Homem-Aranha. O fato dela entregar a chave da cidade e não o prefeito da cidade, né, faz sentido, né, a gente não ter o Rei do Crime ali. E sem falar que o fato de entregarem a chave da cidade para um mascarado vigilante, né, um vigilante mascarado, vai contra o que o Rei do Crime acredita, né? Então, de fato, a gente tá aí há 6, 7 episódios de ver o Rei do Crime terminar a sua estadia na prefeitura da cidade. Agora, o que vai fazer ele sair da prefeitura, a gente não sabe. Também tentando desvendar os próximos acontecimentos, a gente observa nos trailers, né, a tal luta que ele vai fazer. Ele está se preparando para uma luta. Que claramente, assim, né, gente, eu não vi isso acontecer, mas é muito claro. É uma armadilha. Porque a partir do momento que ele fala, ó, dia tal horário eu vou estar nesse lugar lutando, ele tá chamando os vigilantes mascarados para aquele lugar. Tipo, ó, o Rei do Crime vai estar ali, a fácil acesso. Temos que fazer alguma coisa. E o mercenário que está aparentemente numa missão de revanche contra o Rei do Crime e também contra a Vanessa, ainda levando em consideração a primeira temporada de Demolidor Renascido e coisas também que eu já vi que vão acontecer no episódio 2,
a gente pode imaginar que o mercenário pode aparecer nessa luta. E a gente já viu, né, em trailer, o Rei do Crime descontrolado, sendo, né, tentando ser segurado, controlado pela Força Tarefa Antivigilante. Ele vai bater no mercenário até levar o mercenário à morte. Inclusive tem alguns candidatos aí a morrerem fortemente nessa temporada, né? O mercenário, o Daniel, o próprio Bucky, né? Os auxiliares, assistentes do Rei do Crime, né? A própria Bibi Urich, acho que ela tem muita chance de ter o mesmo final do seu tio, né? E sem falar aí na própria Heather Glenn, que tá encaminhando aí para virar uma espécie de Muse, né? Isso porque nos quadrinhos a gente também tem o Muso e a gente tem a Musa, né? Que é a versão feminina do Muse. Então não me surpreenderia se a Muse, né, a Musa, fosse vista nessa temporada, e o primeiro episódio deu pistas disso pra gente, ok? Mas isso eu também não sei. Não sei sobre a luta e não sei sobre a Muse, ok? Isso não acontece no episódio 2. Eu já falo pra vocês, pra não achar que eu tô vazando informação. Mas e aí, gostou desse vídeo com uma análise completa de tudo que pode acontecer nos próximos episódios de Demolidor Renascido? Olha, não perca o episódio 2, porque ele é ainda melhor do que o primeiro, ainda mais insano, ok? E acontece muita coisa, e mais uma vez eu bato na tecla. O Rei do Crime com esse discurso vai virar a mesa e muita coisa vai mudar daqui pra frente, tá? Nem tudo é o que você imagina. E aí sim, a partir do episódio 3 a gente vai descobrindo as coisas juntos e aí a gente vai ter cada vez mais ingredientes para continuar teorizando o que vai acontecer daqui em diante em Demolidor Renascido, tá bom? Curta esse vídeo para ajudar o nosso canal a continuar crescendo e esse vídeo ser entregue para mais pessoas e se inscreva no canal para que você não perca os próximos vídeos. Aqui na tela tem a nossa análise completa do primeiro episódio e também um vídeo com Miguel Loquia, que me chamou pra ir lá na Disney, a gente foi juntos nessa, ele já assistiu a temporada inteira e a gente fez alguns comentários aí sobre esse comecinho de Demolidor Renascido.